Hoje nós vamos usar este conteúdo multimídia do portal para falar sobre simetria. Dizemos que uma figura é simétrica ou que possui simetria quando ela pode ser dividida em partes que possuem o mesmo tamanho, a mesma forma e a mesma posição relativa. A posição que essas partes apresentam umas em relação às outras é que determina o tipo de simetria. Nós podemos identificar 3 tipos diferentes. Essa figura é composta por 5 partes iguais. E a simetria que há entre elas é a simetria de translação, porque elas apenas mudam de posição. As partes iguais dessa figura giram ao redor de um mesmo ponto. Ela possui, então, uma simetria de rotação. E as partes dessa figura se apresentam como se estivessem em um espelho. Por isso é chamada de simetria de reflexão. Temos nessa tela mais 2 exemplos de formas simétricas. Uma é uma simetria de rotação. E a outra é uma simetria de reflexão. Nesse simulador, nós podemos trabalhar formando imagens simétricas. Aqui, por exemplo, ele está preparado para trabalhar com a simetria de reflexão. Vamos então trabalhar com esta imagem. Vamos ligar alguns pontos da imagem aos pontos equivalentes da imagem simétrica. Podemos observar que o eixo de simetria, que é essa linha aqui, divide a imagem em 2 imagens iguais, apenas espelhadas em relação ao eixo. Vamos ver agora um exemplo da simetria de rotação. Vamos trabalhar com 2 figuras. E vamos também ligar os pontos correspondentes. Podemos observar que as linhas que unem os pontos correspondentes se cruzam no mesmo ponto. Por isso a simetria de rotação é também chamada de simetria central. Vamos ver um exemplo de simetria de rotação em que nós temos 6 partes na figura. Aqui nós temos 6 imagens que mostram exatamente que a figura girou em torno de um ponto. Então essa é a simetria de rotação. E o que acontece na simetria de translação?
Nós vamos colocar algumas figuras e ver o que acontece com elas. As setas que ligam os pontos correspondentes da figura são paralelas. Vamos ver um outro exemplo da simetria de translação. Podemos trabalhar também com formas geométricas. Podemos observar na simetria de translação que a figura apenas foi deslocada para uma outra posição. Reconhecer a simetria em formas geométricas é muito importante para o estudo da geometria. Então, vocês podem acessar esse conteúdo multimídia e estudar mais um pouco sobre simetria usando o simulador ou as outras telas. Um abraço e até a próxima aula de matemática.